Eu conheci uma garota, ela trabalhou comigo e nós nos tornamos boas colegas de trabalho. E um dia eu perguntei se ela era casada, se tinha namorado, era uma menina jovem. Ela me disse: Fátima, toda vez que alguém demonstra sentimentos por mim, eu dou um jeito de fugir. E eu achei estranho, eu perguntei por quê. Ela disse: olha, eu não sei, mas dentro de mim eu tenho sempre a sensação de que a pessoa está fingindo, de que a pessoa está apenas querendo algo passageiro. E aí, com o tempo, fui conversando com ela para tentar entender melhor isso, e eu acabei descobrindo que o medo que ela tinha de deixar as pessoas se aproximarem dela nada mais era do que um bloqueio emocional. E foi muito difícil para ela admitir a existência desse tipo de problema. Por quê? Porque ela não conseguia identificar isso como um bloqueio. Mas esse tipo de comportamento atrapalhava as questões emocionais, né? Tudo que envolvia o emocional, o afetivo. Então ela tinha dificuldade de se relacionar afetivamente e tinha dificuldade de se relacionar com algumas pessoas de maneira mais próxima, porque ela acreditava que as pessoas estavam sempre mentindo, ela acreditava que as pessoas só se aproximavam porque desejavam algo dela. E aí, gente, eu comecei a conversar com ela e pedi para ela trabalhar um pouquinho mais a autoestima dela, né? Apesar de ser uma pessoa jovem e bonita, ela tinha um sério problema com as questões que envolviam a aparência. Então ela se cuidava além do normal, porque nada para ela era satisfatório. Ela sempre achava que ela não estava bem, ela sempre achava que o cabelo poderia estar melhor, que o brinco não era legal. Ela sempre encontrava um defeito nela, sempre. Se a gente tinha um evento para ir, né, na empresa, se havia alguma algum evento onde nós tivéssemos que estar em público, ela se escondia, ela sempre dizia: vai você, Fá, eu fico aqui. E eu percebia que isso foi se tornando algo como uma muleta. Ela se apoiava naquilo para conseguir seguir com a vida. Só que não era agradável, sabe? Isso machucava. A gente percebia que machucava, porque quando haviam as reuniões, né, final de ano, festas, que as pessoas apareciam com, né, namorados, cônjuge, família, ela ficava meio constrangida sozinha. Então eu acabei percebendo tudo isso a partir dos sinais que ela emitia, né? A insegurança, aquela irritabilidade de vez em quando, a ansiedade descontrolada. Percebi também que ela tinha muita dificuldade de se relacionar com outras pessoas, né? Então ela conseguiu confiar em mim, mas ela não confiava em todos os colegas de trabalho. Eu também percebi que a gente conversava e ela estava sempre prestando atenção se alguém estava ouvindo a conversa. Ela se sentia muito insegura, né? Tinha sempre, como eu disse, pensamentos negativos em relação a si mesma e em relação aos outros. Então, veja, um bloqueio emocional. E aí, depois eu tentei, junto com ela, né, ajudando ela a identificar qual era a causa. Pedi que ela fizesse a consulta com um psicólogo, conversasse, abrisse, um terapeuta, né? E ela encontrou o bloqueio, a causa de tudo isso. Então, veja, às vezes a gente tem uma situação que impede que a gente viva de maneira confortável. Pode ser o medo, pode ser
um trauma da infância, pode ser uma ferida que alguém abriu, que você não conseguiu lidar com ela. E aí essa situação acaba criando um bloqueio e impedindo você de criar coisas novas, de viver coisas novas, seja na vida sentimental, né, na área afetiva, seja nas relações sociais, profissionais. Então, foi bom me aproximar dela e conversar com ela, até porque esse cabelo não para, viu, gente? É por isso que eu fico mexendo aqui. Até porque foi dessa maneira que a gente conseguiu identificar a causa desse bloqueio. Mas nem sempre a gente tem alguém por perto que consiga perceber. E às vezes a gente passa muitos anos trancafiado naquela jaula emocional. Então é por isso que eu sempre digo que é importante a gente ler a palavra de Deus, né? Eu estou procurando aqui Filipenses, ler a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos ajuda a, a encontrar a paz, né? Porque às vezes as situações são tão devastadoras e às vezes a situação foi tão difícil que ficou no subconsciente e a pessoa não consegue identificar, precisa de ajuda. Mas quando a gente vai lendo a palavra de Deus e pedindo orientação a Deus, o próprio Deus, né, vai nos direcionando. Tenho certeza que o próprio Deus me colocou ali, próxima a essa garota, né? Em Filipenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, olha, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Então vejam, o apóstolo Paulo dá um conselho bom, né, para a gente se livrar da ansiedade, porque às vezes é tão difícil, né, gente? É pensar positivo, né? Começou a pensar lá no futuro, a se preocupar, começou a criar coisas na cabeça, né? Ela via uma pessoa, ela via um rapaz, ela começava a criar coisas, né? Amanhã ele vai me deixar, não sei o que, não sei o que lá. Então, não, vamos conversar, vai dar tudo certo. Se não der certo, tudo bem, a gente segue como amigo. Vou trabalhar naquele local, vai ser bom para mim, né? E aí a gente vai driblando o medo, a ansiedade, a apatia. E é assim, um dia de cada vez. Mas para que isso aconteça, a gente precisa buscar entendimento na palavra. Então, não deixe que os bloqueios emocionais te impeçam de ser feliz. Se você percebe que algo não vai bem, procure ajuda, procure um conselheiro espiritual, como eu faço aqui, ou procure um terapeuta para te ajudar a identificar a causa. Tá bom? É isso, queridos. Aprenda com ele.